Glória a Deus. Eu fico feliz demais por Deus preparar esse momento, por nós estarmos aqui e a gente poder falar da palavra de Deus. E hoje eu até estava pensando, Senhor, sempre quando a gente vai trazer uma palavra, né, a gente costuma orar ao Senhor, né, pedir ao Senhor para que o Senhor direcione as nossas vidas, para que a gente para que Deus abra o entendimento, porque a palavra do Senhor, a gente só pode compreender se o Espírito Santo de Deus, ele nos orientar, ele abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, né, para compreender a palavra e também para aquilo que Deus quer falar com a gente, aquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas. E mais uma vez eu orei a Deus e falei, Senhor, eu não tenho, né, uma palavra, eu não tenho, Senhor, o que nós precisamos ouvir, o que o Senhor quer falar. E aí mais uma vez veio ao meu coração uma palavra, Deus falando assim, olha, nós estamos vivendo tempos difíceis, são dias difíceis, o meu povo está vivendo dias difíceis. E eu pensei, mas meu Deus do céu, mais uma vez nós vamos falar de dificuldade, de tempos difíceis. E a palavra do Senhor na mesma hora veio ao meu coração assim, e o Senhor falou assim, não, hoje nós vamos falar que nós vivemos tempos difíceis sim, nós vivemos tempos, não é novidade para ninguém, que nós estamos vivendo os últimos dias, que nós estamos vivendo momentos de aflição, de dor, de angústia, onde as pessoas estão sofrendo, onde há luto, onde há choro, onde há pranto, e a palavra do Senhor, ela diz que um dia nós estaremos livres de tudo isso, um dia nós estaremos num lugar ao lado de Cristo Jesus, onde nós não teremos dor, nem choro, nem pranto, nem medo, nem angústia, nem aflição. Imagina só que lugar perfeito, né? Que lugar maravilhoso, que é a glória que o nosso Deus preparou para cada um de nós, e um dia nós estaremos lá com Ele, vivendo e desfrutando das maravilhas que Deus preparou. Mas até nós chegarmos lá, esses dias difíceis, esses tempos difíceis que a gente vive, nós vamos ter que enfrentar, nós vamos ter que passar. E hoje eu saí com o Alexandre, com eles, a gente foi dar uma volta de bicicleta e chegou em um determinado local que ficou muito difícil o caminho, era uma subida, e então o Enzo não aguentou, claro, nós não aguentamos, e eu olhei para aquele caminho e na mesma hora me veio assim ao coração, eu falei assim, a nossa vida, ela é assim, a nossa vida ela não é fácil, existem momentos, a nossa vida é como se fosse um caminho, uma estrada mesmo, que nós precisamos percorrer, que eu e você precisamos atravessar. E muitas vezes a vida não é fácil, ela é dura, ela tem momentos difíceis, ela tem caminhos, obstáculos para a gente viver, para a gente passar, para a gente enfrentar, mas todos eles são para a gente vencer, Todos eles são para a gente vencer com a ajuda de Deus. E ali naquela hora, que a gente estava naquele lugar, o Alexandre falou, não, eu vou colocar o Enzo no colo, eu levo ele nas costas e arrasto a bicicleta. E eu olhei para aquilo e eu falei, Senhor, é assim que o Senhor faz com a gente. É assim que o Senhor faz com cada um de nós. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor, Deus, ele é o nosso Pai. E todos aqueles que um dia o receberam e creram em Jesus Cristo, que sou eu e você que estamos aqui, nós somos chamados filhos de Deus, nós somos filhos. E da mesma maneira que um pai, que ama um filho, ele protege, ele guarda, ele mostra o caminho, ele fala por aqui não vai que é perigoso, vai por aqui, ele orienta, ele carrega nas costas em situações difíceis, mas tem aquelas situações que o pai ele também fala, você vai sozinho porque você consegue, eu te ajudo, eu te oriento, eu tô do seu lado. E é assim que o nosso Deus faz com a gente.
nos momentos difíceis de tribulação, nos tempos difíceis que nós vivemos. Não precisa nem a gente falar aqui, é só ligar a TV, olhar a internet, olhar para a vida do nosso irmão, do nosso vizinho. Nós vamos ver que os dias são maus, né? Por isso que o Senhor Jesus, ele nos disse assim, ó, viva cada dia, né? Porque basta cada dia o seu mal. Não vamos pensar, né? Vamos viver esse dia, vamos enfrentar esse dia como se a nossa vida é como se fosse um caminho, uma estrada que a gente tem que para percorrer. Vamos cada dia como se fosse cada passo, né? Vamos vencer cada dia, né? Vamos viver um dia de cada vez. E quantas vezes nós ouvimos isso, né? Eu e o Alexandre, por muitas vezes nós ouvimos a médica do Enzo, ela falava pra gente, é um passinho de cada vez, né? Quando ele estava no hospital. Então, é um passo de cada vez, é um dia de cada vez. Vamos viver aquele dia e lutar aquele dia e vencer aquele dia. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que nós precisamos, acima de tudo, né? Olhar sim que nós estamos vivendo situações difíceis, sim, os dias são maus, são, os tempos são difíceis, são, sabe? Jesus, ele nos disse que seria assim, em nenhum momento o Senhor Jesus disse que a gente não passaria, né, por essas coisas. Pelo contrário, ele disse que haveria tudo isso, que chegaria o dia em que o amor de muitos se esfriaria, e é isso que a gente tem visto, né? O amor de muitos se esfriando, pai, a própria mãe, né? Pai, mãe, matando o seu próprio filho, sabe? A gente vê cada barbaridade, né? Cada coisa que nos assusta, que deixa o nosso coração assim, triste de falar, Senhor, que situação é essa que o ser humano chegou, né? Que situação é essa? Mas a palavra do Senhor, ela traz consolo, direção e conforto para nossas vidas em tudo. E aí nós pensamos assim, eu vivo sim dias difíceis, mas o mais importante, o nosso foco, né? A gente tem que dar atenção, né? Dar ênfase não no que o tempo é difícil, que os dias são maus, mas a gente tem que pensar como que eu vou vencer esses dias. Como que o Senhor vai me dar estratégias para que eu vença esses dias, né? Os dias são difíceis na minha vida, né? E a gente fala isso não é por causa só da situação que nós estamos vivendo, dessa pandemia que é uma guerra biológica, não é só por causa disso. Antes do Covid, as pessoas já enfrentavam situações difíceis, o tempo já era difícil, os dias já eram maus, Então, nós sempre passamos por tudo isso, né? Por situações difíceis e assim a palavra de Deus nos diz que aconteceria. Mas a palavra de Deus também nos ensina como vencer esses dias. Como eu e você podemos nos fortalecer para vencer esses dias, para passar por esses dias. E a palavra do Senhor, ela nos orienta a ser fortes, a gente ter coragem, né? Como o Senhor Deus falou para Josué. Sede forte, seja corajoso, né? Enfrente a batalha que eu sou contigo, não temas. Tudo isso a palavra de Deus nos ensina a ter confiança em Deus, a saber que Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que faz todas as coisas ao nosso favor. Mas hoje eu queria falar de uma palavra que eu acho que se nós tivermos isso na nossa vida, se nós tivermos aplicar isso na nossa vida realmente, nós vamos passar por esses dias, nós vamos passar pelos tempos difíceis, pelas tormentas que virão ainda, e nós vamos vencer. A palavra de Deus, ela fala sobre uma coisa muito importante que nós devemos ter, que é esperança. Esperança. E eu fui no dicionário buscar o que o dicionário fala sobre essa palavra. E diz assim que ter esperança é quando você tem um sentimento, você sente de quem
a pessoa sente que é possível acontecer alguma coisa que ela deseja, que ela almeja, que ela não consegue enxergar, mas ela sabe que aquilo vai acontecer. Ela sabe, esperança é saber que você vai viver aquilo um dia, aquilo que está proposto no seu coração. Eu tenho toda a esperança e toda a convicção que um dia Jesus irá nos buscar, que Ele vai nos tirar deste lugar, que nós estaremos em outro local com Ele. Mas eu também tenho esperança que Deus está comigo hoje, aqui na terra. Que o Senhor Jesus, Ele se manifesta hoje, nos dias de hoje, na minha vida e na sua vida. E que nos dias de hoje nós temos a esperança, a viva esperança de que as coisas vão melhorar, de que as coisas vão mudar, e que se mesmo que as coisas não sejam transformadas como nós desejamos, eu tenho esperança que eu vou passar de pé por tudo isso. Que nada, nenhuma aflição, nada vai me separar do amor de Cristo, nada vai me separar do amor de Jesus, da confiança que eu tenho nele. Então nós não podemos perder jamais a esperança, jamais. A esperança, se hoje o dia não foi tão bom, nós temos esperança de que amanhã o Senhor tem um futuro para nós. Tem aquela palavra tão conhecida do livro de Jeremias que fala que o Senhor, Ele tem pensamentos de paz e não de mal, e o versículo diz assim: para lhes dar um futuro, que são os dias que virão, te dá um futuro e uma esperança. Esperança, nós precisamos ter esperança. Veja como a esperança é tão importante, que quando a gente vai lá no texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, aquele texto tão lindo que fala sobre o amor, sobre a grandeza do sentimento que é o amor, 1 aos Coríntios capítulo 13, no verso 13, o apóstolo Paulo ele conclui esse capítulo falando assim, no versículo 13: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Então veja que aqui o apóstolo Paulo ele fala sobre a gente pode falar três bases, três virtudes, não sei, talvez que nós devemos ter e nos fundamentar. A primeira coisa, a fé, a nossa fé tem que estar guardada acima de tudo. A esperança em Cristo Jesus, esperança de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, esperança de que Deus está fazendo, esperança no Senhor. Esperar é confiar em Deus, E também fala sobre o amor. Mas veja que ele diz que a esperança, ela permanece. Pode acontecer o que for neste mundo. Enquanto a manifestação do Senhor Deus ainda estiver nesta terra, enquanto Ele ainda se manifestar nesta terra, vai existir fé, vai existir homens e mulheres de fé que confiam, que buscam, que oram, que clamam, e vai existir esperança, vai existir o amor. Enquanto tiver homens e mulheres de Deus, e eu creio que nós estamos vivendo tempos difíceis também, tempos do fim, mas é um tempo onde o Senhor Deus ele está levantando pessoas, onde o Senhor Deus está chamando pessoas, onde vai acontecer um grande avivamento nesta terra, porque as pessoas precisam conhecer Jesus, as pessoas precisam ouvir esse evangelho. Essa palavra que hoje nós estamos falando aqui, ela precisa chegar a pessoas que nunca tiveram a chance de ouvir, as pessoas que nunca, talvez alguém chegou num momento difícil para ela, num momento de dor ou num momento de angústia e falou: olha, tem esperança para a sua vida, a sua vida pode ser transformada, você pode ser transformado de dentro para fora, porque existe um Senhor, existe um Deus, existe Jesus Cristo que vem, te restaura, que te cura, que te sara. Talvez muitas pessoas ainda não tiveram esse privilégio de ouvir essa palavra, mas Deus está preparando para que todas as pessoas possam ouvir.
para que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo do Senhor, é o que diz a sua palavra. Mas quando nós vemos aqui, quando o apóstolo Paulo fala sobre a fé, sobre a esperança, sobre o amor, e se nós formos falar de fé, e a definição que a Bíblia nos traz de fé, lá no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, diz assim que a fé é a certeza. Fé e esperança, elas estão relacionadas, A fé é a certeza daquilo que esperamos. Olha só como tem toda a relação fé e esperança, É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então, ter fé, ter esperança é isso, é saber, eu não estou vendo, eu não estou enxergando, eu não consigo ver nenhuma sombra, nenhum vestígio de que isso possa acontecer, de que essa situação possa mudar, mas eu tenho esperança em Cristo Jesus, que Ele pode transformar, e que basta uma palavra do Senhor para que as coisas mudem. Basta uma palavra do Senhor para que as coisas sejam mudadas, para que as pessoas sejam transformadas, para aquele que está enfermo seja curado, e é assim mesmo que acontece. Se a gente for ver lá em Romanos, no capítulo 8, diz que a esperança que se vê não é esperança. Então, se nós vemos, não é esperança. Esperança é aquilo que a gente não vê, a gente não enxerga, mas a gente confia e crê que vai acontecer. Isso é ter esperança. Esperança, se nós, diz assim no versículo 25, se esperamos o que ainda não vemos, então aguardamos pacientemente aquilo que não vemos. Então, nós só podemos ter esperança se nós não enxergamos mesmo aquilo. Isso é fé. É a fé de que as coisas vão acontecer. É a fé de que o impossível pode acontecer. Lá na carta aos Hebreus, a palavra de Deus diz assim também, que se nós não tivermos fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se achega, aquele que se aproxima do Senhor, ele precisa ter a convicção, a fé e a certeza de que Ele existe e que Ele recompensa, que Ele é galardoador, como diz a palavra. Galardoador é aquele que traz a recompensa, que entrega a recompensa pela nossa fé, pela nossa fidelidade, pela nossa confiança. Deus, Ele nos recompensa por isso também, porque nós somos perseverantes, nós confiamos em Deus acima de qualquer coisa. Então, essa palavra hoje, que ela possa trazer para você, como ela trouxe para mim, um conforto de Deus, de falar assim, sim, os dias são difíceis, as lutas são grandes, a batalha é difícil. Se nós olharmos para a situação do mundo, a gente vai temer. Mas se nós olharmos com os nossos olhos espirituais e termos esperança de que Deus está no controle de todas as coisas. Assim como Deus está no controle deste mundo, assim como Deus está no controle de todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele está no controle também da sua vida. A sua vida, ela está nas mãos do Senhor. Então, Ele também está no controle da sua vida. Ele não está só no controle de todas as coisas, mas Ele está no controle da sua vida, de cada coisa que acontece na sua vida. O Senhor, Ele vê, o Senhor, Ele cuida, o Senhor, Ele faz todas as coisas. Mas nós precisamos, como servos de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, ter fé. A gente não pode estar abatido de falar, eu estou nessa situação, meu Deus, isso não muda, nós precisamos ter esperança, ter confiança. E você já viu como que é uma pessoa confiante? Como que é uma pessoa que é segura, que ela tem confiança? Ela não é uma pessoa abatida, uma pessoa que está sempre, não vai dar certo, as coisas não... A pessoa confiante, ela é otimista. Ela fala, vai dar certo sim, vai dar certo em nome de Jesus, eu vou conseguir em nome de Jesus, essas coisas vão mudar em nome de Jesus. E nós vamos com confiança em Deus,
com a confiança de que Deus faz. Então é muito importante que a gente se coloque nessa posição de pessoas que confiam em Deus, de pessoas que têm esperança em Deus. E sempre a gente fala, meu Deus do céu, mas como vai ser? Às vezes em determinada situação da nossa vida, ou algum momento que a gente está passando, a gente fala, Senhor, como é que vai ser? Senhor, você deve mesmo fazer isso, orar, pedir direção, pedir estratégia, falar, Senhor, eu tô nessa situação aqui, como é que eu faço? Me ajuda, me dá uma estratégia, Senhor, me dá uma direção, né, do que eu devo fazer, me mostra como que eu devo agir, como eu devo, mas me dá esperança, nos dá esperança não só de vida eterna, porque essa o Senhor já guardou aqui no nosso coração, naqueles que confiam em Deus, naqueles que amam a Deus. Ele já deu essa confiança que nós estamos aqui, mas é de passagem, que um dia nós não estaremos mais aqui. Um dia nós estaremos vivendo tudo aquilo que Ele preparou para nós. Mas enquanto nós estamos nessa terra, nós vamos viver a nossa vida confiando em Deus e sabendo que Deus tem coisas boas sim para nós, né? Nós passamos por situações às vezes complicadas e difíceis e lutas e dores e sofrimentos, porque isso são coisas, nós estamos sujeitos, né, a isso tudo. E também porque nós precisamos muitas vezes para que a gente seja ensinado, para que a gente seja fortalecido, para que a gente tenha experiência com Deus. Então às vezes é necessário a gente passar essas coisas para ter experiência. Para poder falar de alguma coisa. Se a gente não vive uma experiência, se a gente não vive uma determinada situação, como que nós vamos poder depois consolar alguém, como diz lá o apóstolo Paulo escreveu também aos Coríntios, que nós vamos consolar com as mesmas consolações que nós fomos consolados por Deus. Então nós somos consolados por Deus para depois consolarmos. É assim. Então nós precisamos entender essas coisas que são espirituais, e nos submeter a Deus. Se a gente compreender que essas coisas acontecem para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para que a gente seja moldado, para que a gente seja realmente usados por Deus, porque é nesses momentos, é na luta, é na dor, é no choro, é no momento que você não sabe como agir, como fazer, no momento que você fala, Senhor, eu não tenho direção, eu não tenho, Senhor, eu não tenho como agir aqui, eu não sei o que fazer. Deus, Ele vem e socorre, traz o conforto, traz o consolo, porque é assim que um pai faz com o filho. É assim que o pai faz, ele cuida, ele zela, ele guarda, ele não permite que nenhum mal aconteça, né? O pai que ama de verdade o seu filho. E é assim que Deus faz. Mas algumas coisas nós temos que permitir para que os nossos filhos cresçam, né? Para que eles amadureçam. E para mim isso é muito difícil, porque eu sou uma mãe que eu mimo muito o Enzo. E às vezes o Alexandre fala, você precisa deixar ele passar algumas coisas, porque isso vai fortalecer ele, isso vai fazer com que ele cresça, isso vai fazer com que ele amadureça. E assim na minha vida e na sua vida, Deus permite algumas coisas porque Ele precisa trabalhar na nossa vida, Ele precisa moldar nosso caráter. Ele precisa nos fazer homens e mulheres de Deus num tempo onde as pessoas precisam ouvir o Evangelho de Cristo, onde as pessoas precisam do socorro, e esse socorro vai ter que vir do povo de Deus. Esse socorro tem que vir de nós, porque esse mundo, né? Esse mundo não tem nada, só destruição, mas a esperança, né? Há uma esperança, nós somos luz neste mundo, nós somos esperança para este mundo, porque nós somos aqueles que refletem a glória de Deus, nós somos aqueles que têm a palavra de Deus, nós somos aqueles que podem ministrar o Evangelho de Cristo Jesus e trazer transformações para as vidas. Então, que você não perca a esperança jamais, se está difícil,
A palavra de Deus diz assim: tá difícil, ore. Se você tá feliz, cante, mas se tá difícil, ore, 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 ore. Não deixe de orar, ore, persevere em oração, busque a Deus, fale com Deus, coloque diante do Senhor a sua necessidade, continue tendo esperança. Não perca jamais, persevere na esperança. Fala: Senhor, me dá esperança, ainda que os dias sejam difíceis, me dá esperança, Jesus, de que as coisas vão melhorar e que eu vou passar por cada dificuldade da minha vida, dando glória a Deus. Eu tenho esperança. Hoje você pode talvez pensar em algo da sua vida que você deseje, que você espera, que você não vê e que talvez você não veja nenhuma chance daquilo acontecer, mas que você fale: eu tenho esperança, Jesus, eu quero resgatar essa esperança. Restaure em mim essa esperança, Senhor, de que eu possa mais uma vez confiar em Ti, mais uma vez confiar de que o Senhor pode agir nesta causa na minha vida. E Deus age nas pequenas coisas. A gente precisa olhar, e ouvir o que Deus fala todos os dias, ouvir Deus nos detalhes, sabe? E trazer à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos dá esperança. E é tudo na nossa vida, assim, muitas vezes o Alexandre fala para mim, conforme a gente olha, o nosso olhar, ele tem que ser um olhar de esperança para as coisas, O nosso olhar tem que ser um olhar de que as coisas, um olhar bom, A gente pode, um olhar positivo para todas as coisas e não negativo, porque você pode ter certeza que qualquer situação que você olhar, que você viveu, ou que você vive, ou que você está passando, qualquer situação que você olhar, você vai poder olhar aquela situação de forma negativa, ou você vai poder olhar ela de forma positiva, não é? É como muitos falam por aí do copo de água, O copo d'água tá pela metade, você pode olhar e falar assim: esse copo tá quase cheio. Ou você pode olhar e falar: esse copo tá vazio. Não. Então, a maneira como nós olhamos as coisas é o que vai nos trazer essa esperança que a gente precisa, E assim, a gente vive muitas coisas e Deus nos abençoa, graças a Deus. E a gente tem que olhar as coisas assim mesmo, com os olhos positivos. Falar assim, eu posso hoje talvez, dando um exemplo prático, eu posso talvez olhar hoje e falar assim: mas peraí, eu tô nessa situação, eu posso olhar talvez, para uma situação que eu vivo com meu filho e falar assim: não, mas eu tenho um filho de 8 anos que ele não fala. Ele fala poucas palavras, ele não consegue ele não consegue contar uma história, ele não consegue montar uma frase, ele não consegue desenvolver um diálogo. Eu posso olhar dessa forma e me abater, ou eu posso ter esperança e falar assim: há um ano atrás ele não falava três palavras dentro de uma frase. E hoje ele fala uma frase, duas, Então é a maneira como nós olhamos. Eu tenho esperança que daqui pouco tempo ele vai estar falando muito melhor, Eu tenho esperança que daqui a poucos anos ele vai estar pregando a palavra de Deus, uma criança que não falava com 8 anos. Então, isso é ter esperança, Esperança. A gente não pode perder isso. Se a gente perder a nossa esperança, irmãos, o que vai se tornar a nossa vida, O que vai ser a nossa vida? A nossa vida vai ser uma vida de lamentações, sabe? E hoje até o Alexandre fez um comentário aqui, aquilo ficou assim no meu coração, porque ele falou assim sobre alguém e ele falou: essa pessoa vive uma vida de tormento, Uma vida... E eu falei assim: Senhor, meu Deus, falta esperança para essa pessoa. Falta esperança para que ela possa enxergar a vida dela como uma bênção, e não como um tormento, não como um martírio,
porque Cristo Jesus não quer isso para nós, né? Ele não tem isso para nós, e nós precisamos pedir essa esperança para o Senhor. Senhor, nos dá esperança todo dia, fortalece a minha fé, a minha esperança em Ti, Senhor, para que eu possa caminhar, para que eu possa perseverar. Amém, irmãos? Falei até mais do que a gente previa, mas glória a Deus. O nosso objetivo é que essa palavra hoje venha te dar essa esperança. Que essa palavra hoje, que é a palavra de Deus, sabe? Não são pensamentos, é a palavra do Senhor, né? Que está dizendo que nós temos sim uma viva esperança, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E que a gente possa confiar nessa palavra. E que se você tem alguma coisa, tenha esperança, tenha fé que isso Deus pode transformar na sua vida. Amém? Que Deus abençoe muito. Nós vamos só orar encerrando, e que Deus abençoe muito, 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 muito a sua vida, a sua semana, que a sua esperança seja renovada, que a sua fé seja renovada, que você possa se levantar de manhã e pensar, tá difícil sim, mas eu vou continuar, eu vou avançar como a palavra de Deus me ensina, eu não vou temer, como Deus falou para Josué, seja forte, seja corajoso, não temas que eu sou contigo, eu vou guardar essa palavra para mim e vou fazer isso. E você vai ver que as coisas vão fluir muito melhor para você, as coisas começam a fluir muito melhor na nossa vida quando nós temos a nossa fé. Nós temos algo tão precioso que é a nossa fé no Senhor, de que quando o dia tá ruim, a gente ora e pede para o Senhor esperança, né? Se o tempo tá difícil, a gente ora e pede para o Senhor esperança e fé. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez, Senhor, a tua palavra maravilhosa, Senhor, que vem nesta noite nos confortar, nos dar esperança e nos mostrar, Senhor, que em Ti, aquele que está em Ti, Senhor, tem esperança de dias melhores. Existe um futuro para nós, Pai. Existe uma esperança para nós. Existe, Senhor, planos de paz, planos de bênção e não de mal, porque o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa esperança. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero apresentar mais uma vez a vida dessas pessoas que estão aqui comigo, Senhor, que o Senhor preparou para nós ouvirmos esta palavra, Senhor, porque também fui confortada, Senhor, também fui consolada com essa palavra. Meu Deus, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem nos abençoado a cada dia, Senhor. Quando nós achamos que não vamos conseguir, Senhor, o Senhor vem e nos dá a força que nós precisamos. O Senhor nos dá a esperança que nós precisamos para continuar. Senhor, e nós só podemos ter essa esperança no Senhor, porque ela vem do Senhor. Ela vem de Ti, meu Pai. Ela é derramada dos altos céus. Por isso eu te peço, Senhor, que essa esperança maravilhosa, Pai, seja derramada sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Cada um, Senhor, que nesta noite ouve essa palavra, Pai, que o seu coração seja cheio de esperança, que a nossa mente, Senhor, seja renovada e cheia de esperança, meu Pai. Que amanhã nós possamos acordar e ter um dia, Senhor, muito melhor. Um dia em que nós vamos pensar, eu tenho esperança de que as coisas vão melhorar. Eu tenho esperança de que os meus dias vão ser melhores, que o Senhor vai me ajudar nesta situação, e ainda que eu esteja no meio de uma luta, de uma dor, de algo muito difícil, o Senhor vai me dar a paz que eu preciso. O Senhor vai me dar o conforto que eu preciso. Pai, que esta palavra, Senhor, esteja no coração das minhas irmãs, dos meus irmãos aqui, e que eles sejam abençoados, Pai, pela Tua maravilhosa palavra. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, Senhor, por todas as coisas. Esteja conosco, Senhor, nos faz habitar em segurança, nos faz habitar, Senhor, na Tua presença. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Até domingo. Domingo nós temos
culto online ainda, né? Mas glória a Deus por isso, que Deus está preparando para nós estarmos juntos, adorando a Deus. Que Deus abençoe muito, uma boa noite para vocês e Deus abençoe. Um abraço a todos, obrigada por estarem aqui, é muito bom sempre poder falar da palavra de Deus com cada uma das irmãs aqui, dos irmãos, pastor, irmã Lourdes, a irmã Alessandra. Deus abençoe a todos, vocês são uma bênção. Que Deus abençoe cada um que entrou aqui, irmã Cleide, bênção ter a senhora aqui, irmã Cleide. A senhora é muito amada por nós, viu? Muito amada mesmo. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Um abraço.